Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos continuar o nosso conteúdo, mas também a aula vai ser hoje, vou explicar como vai ser a nossa aula. Essa aula vai ser um pouco dividida. Vamos iniciar falando sobre o conteúdo, dando continuação ao conteúdo passado, e vamos finalizar uma correção da atividade que vai servir também como uma revisão, tá certo? Então, vou explicar passo a passo como vai ser direitinho. Antes de mais nada, vamos lembrar do que estudamos na semana passada. Então, semana passada entendemos sobre o poder absoluto, sobre o poder absolutista, sobre a monarquia, entendemos sobre teóricos absolutistas, estudamos um pouquinho sobre esses teóricos e sobre o mercantilismo, e hoje a gente vai continuar com a expansão marítima. Estudando a expansão marítima, a gente vai lembrar, não tem como não lembrar, obviamente, do mercantilismo. O mercantilismo, aquela prática de o acúmulo de riquezas, o acúmulo do metal precioso. Quanto maior a quantidade de metais que uma nação possui, mais poderosa, mais rica seria aquela nação. Então, a ideia de proteger a sua riqueza interna, né? A ideia de estabelecer o pacto colonial, está muito ligado com o que eu vou explicar agora. Enfim, todas aquelas estratégias, a balança comercial favorável. E a gente vai falar hoje sobre a expansão marítima, que justamente se desenvolveu para atender o interesse do mercantilismo, para atender os interesses econômicos. Então, essa expansão marítima era a ideia de expandir além mar os seus domínios e conquistar novos territórios, e que esses novos territórios pudessem oferecer materiais, objetos, como os metais preciosos, ou algo que pudesse ser vendido num preço, alto preço, na Europa. Então, os metais preciosos eram o foco principal, lembrando que tinha o metalismo, né, que é a ideia do metal precioso ser importante para a consolidação da nação rica. E normalmente essas expansões marítimas, elas aconteciam com o financiamento também da burguesia. Lembrando que a burguesia encontrava na expansão marítima uma forma de um investimento, de multiplicar os seus recursos. Então, contava com o apoio da burguesia. E também, como Portugal, contava também com o apoio da coroa portuguesa. Então, os países pioneiros que iniciaram essas conquistas de novos territórios, essas conquistas de ao mar, né, e de encontrar novos territórios, Portugal e Espanha. Muito ligado também, Portugal e Espanha, pela questão localização geográfica. Vamos considerar, por exemplo, falando, né, Portugal está à frente, na localização geográfica próxima ao mar, frente ao mar, que permitiu com que lá eles tivessem uma tradição voltada para as questões marítimas, tivessem conhecimento, pudessem aprimorar os seus conhecimentos de navegação, e possibilitando eles começarem, e o apoio também financeiro, o apoio para começar as questões de desenvolvimento da expansão marítima. Então, a gente destaca esses dois principais países. E a gente vai falar agora também do absolutismo. Lembramos que eu falei sobre o absolutismo lá no início com os teóricos, e eu vou trazer agora um exemplo consolidado, um símbolo desse absolutismo, que é o Luís XIV, que se intitula Rei Sol, porque ele acredita que assim como os seres vivos precisam do sol, o povo da França precisava do seu poder. Então, estaria ele no centro de tudo, ele seria necessário para a França. Então, ele centralizava todos os poderes na sua mão. Ele era um símbolo estabelecido do que representava o absolutismo. E a gente vai falar sobre a sociedade francesa. A sociedade francesa, com essa questão do absolutismo francês, era uma sociedade que era dividida em 3 estados. O primeiro estado era composto por membros da igreja, do clero, alto clero, baixo clero, e o segundo estado era um estado que era caracterizado pela presença da nobreza, pela presença de príncipes, pela presença de duques,
pessoas que não pagavam impostos, que uma pequena parcela da sociedade. E o terceiro estado? O terceiro estado era a maior parte da sociedade, eram os camponeses, eram os trabalhadores, a mão de obra e a burguesia. Vamos dar destaque para a burguesia. Aí a burguesia era um estado, era que tinha um poder econômico, e a gente vai observar que a burguesia ela participa de luta apoiando os movimentos sociais para que ela consiga chegar a um poder de participação, tendo em vista que ela tem um poder econômico, mas não tem um poder de participação e reconhecimento social. Então a burguesia vai estar estimulando, participando de movimentações na França para que consiga também ter prestígio, além do poder econômico. E resumindo um pouco sobre tudo isso, essas características principais do absolutismo, com a figura do Luís XIV, representação da centralização do poder em suas mãos, a organização da sociedade francesa, primeiro, segundo, terceiro estado, e a burguesia na França, né? Essa classe burguesa na França. Lembrando também, como eu disse, que no primeiro momento seria um momento de aula, segundo momento seria um momento de resolução de questões e também de revisão, para a gente ficar com todas as nossas atividades corrigidas. Vou colocar aqui a canetinha. Primeira questão, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Depois corrija as que você julgar falsas. Tem A. Uma das características do humanismo é a valorização da liberdade de pensamento, verdadeira. A liberdade de pensamento, a liberdade de uso da razão era estimulada pelos humanistas. Tem B. As ideias renascentistas foram difundidas exclusivamente na Itália. Professora, mas começou lá na Itália, que a senhora falou pra gente. É verdade, se desenvolve na Itália, mas ela não fica apenas lá na Itália, ela alcança outras. Então a palavra exclusivamente torna o item incorreto. E como é que a gente faz a correção? A gente vai lembrar que não é só lá na Itália que as ideias renascentistas elas conquistam um alcance muito maior, além da Itália, outros países também. Item C. A principal característica do Renascimento é a valorização da fé e a negação da racionalidade. Esse item é um item notadamente incorreto. Por quê, professora? Vamos lá entender? Característica principal do Renascimento é a valorização da fé. Característica principal do Renascimento é a valorização da racionalidade. Valorização da racionalidade. Não sei nem como volta. Mas é a valorização da racionalidade e não da fé. Item D. O uso do termo renascimento advém da ideia de renascer culturalmente e intelectualmente da cultura clássica. Perfeito, correto. E sempre lembrando, trazendo que essa cultura clássica, a cultura grego-romana, lembrança da cultura grego-romana. Então a gente vai corrigir aí só o item B e o item C. Segunda questão. O que possibilitou o surgimento do Renascimento? O que possibilitou o surgimento do Renascimento foram as transformações sociais, econômicas, políticas e sociais que aconteceram na Europa, permitida uma abertura para um surgimento do movimento renascentista, no caso. Terceira questão. Pinte os quadrinhos que apresentam os nomes corretos das novas religiões cristãs originadas da Reforma Protestante. Católico não é novo, a luterana é. Então, vocês, para ter pintado luterana, anglicana e calvinista. A gente vai falar um pouco mais sobre essas religiões no decorrer dessa resolução da atividade.
Quarta questão. Leia abaixo um trecho do decreto aprovado durante o Concílio de Trento sobre a concessão de indulgências. Depois responda as questões. Havendo Jesus Cristo concedido à sua Igreja o poder de conceder a indulgência, e tendo a Igreja usado desta faculdade que Deus lhe concedeu, desde os tempos mais remotos, ensina e ordena o Sacrosanto Concílio que o uso das indulgências deve conservar-se pela Igreja e fulmina o anatema contra os que afirmam serem elas inúteis ou neguem que a Igreja tenha poderes para concedê-las. Enfim, com base nos conteúdos estudados no capítulo, explique o que foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foram reuniões que surgiram como reação às ideias da protestante. Então, a Igreja Católica percebeu que o movimento protestante crescia, que o movimento protestante fazia com que a Igreja Católica perdesse grande quantidade de fiéis. Então, ela organizou uma reação. E dentro dessa reação, ela reafirmou os dogmas da Igreja, ela reafirmou os princípios da Igreja e também analisou algumas mudanças para que a Igreja não continuasse perdendo grandes quantidades de fiéis, como era o processo que estava acontecendo naquele período. Tem B. Segundo o documento, quem tinha o poder de conceder indulgência para os fiéis? A Igreja. Segundo a letra do documento, quem podia conceder a indulgência, o perdão, era a Igreja. Por quê? Porque, segundo eles, Deus tinha concedido poder a eles de conceder a indulgência. Então, Jesus Cristo, aliás, havendo Jesus Cristo concedido, bem aqui tem. E tem C, vamos para o item C. Cite outras medidas tomadas pela Igreja Católica na época da Contra-Reforma. Outra medida é a Inquisição e Index, por exemplo, que era o index, os livros proibidos, os livros que eram proibidos pela Igreja, que eram considerados como mensagens de heresia, considerados como mensagens imorais, que eles estabeleciam como heresia imoral. Então, eram livros proibidos da leitura, como também a Inquisição, que era a perseguição de pessoas que eram consideradas hereges, que contestavam a Igreja, que não agiam de acordo com os dogmas da Igreja, e a condenação também, em muitos casos. Quinta questão. Escreva as principais características de cada um dos movimentos religiosos a seguir. O luteranismo. O luteranismo é um movimento criado, a igreja criada por Lutero, na Alemanha, que defendia a interpretação, na verdade, que ele fez a tradução da Bíblia, e defendia a interpretação individual, a salvação pela fé. Então, essa era, e que foi o principal, que também surgiu de base para o calvinismo, que fez com que a Igreja, aliás, foi excomungado da Igreja, questionou muitas práticas da Igreja Católica. Calvino acreditava, defendia a predestinação e teve apoio da burguesia justamente por não condenar a obtenção de lucro, que ia, de encontro aos princípios que os burgueses se beneficiavam. O anglicanismo na Alemanha, com Henrique VIII, que buscou diminuir o poder da Igreja Católica, aliás, rompeu com a Igreja Católica a partir do momento que o Papa se nega a conceder a anulação do seu casamento. Então, ele centraliza o poder político e o poder religioso nas suas mãos. Sexta questão. Eram chamados aqueles que não seguiam preceitos religiosos impostos pela Igreja. Esses eram chamados de hereges. Não obedece o que a Igreja determina, não acredita no que a Igreja determina, são os hereges.
Os 3 fundamentos de método científico humanista são raciocínio, experimentação e observação. Vimos isso lá no início da primeira aula. Tem C. O italiano foi um importante pintor, inventor, engenheiro e anatomista, Leonardo da Vinci. A teoria que considera Deus o centro do universo é conhecido como... Isso aí é um conceito lá do 6º ano, né? A gente tá aqui só para lembrar, mas é um conceito que a gente vem trabalhando há muito tempo. Teocentrismo. A restrição do poder da Igreja Católica e a tomada de suas terras na Inglaterra fizeram a parte da reforma anglicana, como a gente respondeu aqui na 5ª questão. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido. Essa é a última correção da atividade referente à reforma protestante e renascimento e humanismo, que são conteúdos da prova de vocês. E o outro conteúdo a gente segue na próxima aula, explicando um pouco mais sobre esse conteúdo, sobre o absolutismo, e paramos hoje na sociedade francesa. Então, espero que tenham entendido, que tenha ficado tudo bem, fiquem bem e até a próxima aula.